Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, até mesmo pelos nomes que serão citados dentro dele, que é o encontro de Isaac e Rebeca. Dentro da teologia, uma forma tipológica, representa-se Cristo e a igreja. Isaac é Cristo, Rebeca a igreja. Dentro de uma observação, nós vemos aqui um episódio que vai não só marcar a descendência de Abraão, mas a nação israelita e também o futuro da igreja. Quando nós olhamos para dentro deste texto, nesse capítulo, lembrando que precisamos voltar um pouco na história, nós sabemos que Abraão, quando foi chamado por Deus, Abraão ele foi chamado a uma terra que ele não conhecia, um caminho que ele não tinha feito, e ouvido uma voz de um Deus que ele ainda não tinha intimidade. Porém, Abraão ele sai, porque Abraão entendeu que no meio de sua parentela, no meio daquele povo na Mesopotâmia, aonde ele habitava, ele via deuses que tinham braços, mas não se mexiam, deuses que tinham pernas, mas não se movimentavam, deuses que tinham boca, mas não falavam, olhos, mas não viam. E ele então ouve a voz de um Deus que não falava de baixo, mas falava de cima, que tinha boca e falava, que se manifestava na vida dos outros. Abraão então decide deixar a sua parentela, e ele então começa a percorrer apenas ouvindo a voz de Deus, porque o que vai nos fazer chegar aonde Deus quer, não é o quantitativo de pessoas que nos seguem, mas sim quem nós seguimos. Aleluia. Certa feita, Jesus estava com os seus discípulos, e Jesus então pergunta para os discípulos: olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu imagino que os discípulos disseram: olha, Senhor, uns dizem que é Jeremias, está escrito, outros dizem que é Elias, ou algum dos profetas. Só que Jesus olha para eles e diz: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Observe comigo que uma coisa é o que os outros dizem quem Jesus é. Agora, a maior observação é quando Jesus pergunta quem nós dizemos quem Ele é. Porque o mundo lá fora diz que Jesus é qualquer coisa, porque só fala de qualquer coisa quem não tem intimidade com Ele. Agora, quando nós conhecemos Ele, sabemos quem Ele é, aí Ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? A pergunta muda, porque a gente começa a dizer: Ele mudou a minha história, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele morreu no meu lugar, Ele me libertou, Ele me salvou, me curou e me transformou. É porque nós ouvimos a sua voz e seguimos o seu caminho. Abraão fez assim, e por isso é conhecido como o pai da fé. O que me chama a atenção é que mesmo depois de Abraão sendo abençoado em tudo, como diz o capítulo 24, verso de número 1, o texto diz que Abraão, ele olha para dentro da sua casa. Abraão já está velho e já os seus olhos estão se escurecendo. Só que o texto diz que ele chama o seu servo mais velho por nome de Eliezer.
A Bíblia não cita o nome, mas me dá a autonomia de levar esse raciocínio, porque desde que Abraão saiu da Mesopotâmia, Eliezer estava com ele. Eliezer sempre esteve do lado dele, a ponto de o próprio Abraão orar a Deus e dizer: Senhor, eu não tenho filhos, para quem eu vou deixar minha herança? Para Eliezer o Damasceno, porque Abraão sabia da fidelidade do servo que tinha. Só que agora Abraão ele precisa confiar mais uma vez neste homem, e ele então olha para ele e diz: coloca a mão aqui debaixo da minha coxa e faz um juramento. Os antigos, pela tradição daquele tempo, quando se colocava a mão debaixo da coxa, era um pacto chamado pacto de vida, porque nós sabemos que na coxa esquerda passa uma veia que liga todo o nosso corpo, chamada veia artéria. Essa veia, se for rompida e a pessoa não for levada imediatamente para o hospital, ela pode perder a sua vida. Automaticamente, ali o servo de Abraão estava jurando pela vida, tanto dele quanto de seu senhor. Só que tem um detalhe: quando o servo sai na incumbência de carregar o legado de alguém e dar continuidade à história de alguém. Eliezer sai na função de poder buscar uma esposa que tivesse qualidades para o filho de Abraão. Observe comigo aqui que o texto diz que quando Eliezer sai, ele sai com uma causa que não é dele. Eliezer sai com um problema que não é dele. Eliezer sai com uma tarefa que não é dele, mas ele leva nos ombros como se fosse dele, mas ele leva no peito como se fosse dele. E o que me chamou a atenção aqui, que o Espírito Santo falou no meu coração, é que quando Eliezer orou, pastor, Eliezer não orou para ele, Eliezer não orou pela causa dele, Eliezer não orou para êxito dele, ele orou por uma causa que não era dele, como se fosse. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: Daniel, não fique preocupado com essas coisas de ministério, porque o maior ministério ninguém na igreja vê, porque nós sabemos que pastorear é bom, é necessário, porém não é o maior ministério na igreja. Nós sabemos que temos que ter pregadores, e ter pregador é bom, mas dentro da igreja não é o maior ministério. Nós sabemos que temos que ter cantores na igreja com unção, cheios de Deus, isso é bom, mas não é o maior ministério. Então qual é o maior ministério dentro da igreja? É o ministério da intercessão. Pastor, o ministério da intercessão ninguém vê, o ministério da intercessão não tem estrelismo, no ministério da intercessão não tem quem prega mais, quem canta mais, quem faz melisma mais bonito. O ministério da intercessão, às vezes, tem uma irmã lá no último banco, que é a maior intercessora da igreja, falando de pessoas físicas, porque ela não canta, mas ela chora pela vida do pastor. Ela não prega, mas ela chora pela vida da esposa do pastor. Ela não louva, mas ela chora pelo ciclo de oração. Ela chora pelo cantor. Aleluia. Aí Jesus falou no meu coração: ministério bonito não é quem aparece aqui em cima. Ministério bonito é aquele que o céu conhece, é aquela causa que eu pego como se fosse minha, não sendo minha. Aleluia. Eliezer, ele orou pedindo a Deus que abençoasse
a vida de Abraão e de Isaque. Aleluia. O que Deus está querendo nos ensinar essa noite quer ser abençoado, pega a causa que não é sua, chora como se fosse, dobra o joelho para aquela pessoa como se ela fosse da sua família. Tem muita gente esperando Deus abrir a porta, mas ele tem uma síndrome muito feia, que é a síndrome da enxada. Pastor, me desculpe falar, é aquela que puxa só para si. Deus me dá, Deus faz para mim, Deus abre a porta para mim, Deus eu quero para mim, quando na verdade nunca foi sobre nós. Aleluia. O Espírito Santo nessa noite está dizendo para alguém: você quer ser abençoado? Chora pela causa que não é sua, ora pela família que não é a sua, vai derramando lágrimas pelos irmãos que não são seus, mas como se fossem. Então você vai ver o que Deus vai fazer a seu favor. O texto diz agora que Eliezer está orando, e é tão lindo isso aqui, pastor, que o texto diz que Eliezer, antes de terminar de falar, está na Bíblia, Gênesis capítulo 24, antes dele terminar de orar por aquilo que não era dele, Deus respondeu para ele aquilo que ele precisava. Porque o texto diz que antes dele abrir a boca, dele fechar a boca, antes de terminar de falar, o texto diz que a resposta da oração apareceu. O texto diz que Rebeca, Gênesis 24 verso 15, considerava ele ainda, ou quando ainda falava, saiu Rebeca. Observa comigo, Abraão precisava de uma moça para o seu filho, que fosse da sua descendência, da sua parentela, e que não fizesse Isaque descer para lá. Então aparece Rebeca, da parentela de Abraão, aleluia, disposta a subir com Eliezer, para que Isaque não voltasse para trás. Sabe por quê? Eu aprendi que resposta de Deus nunca vai me fazer retroceder, pastor. Quando Rebeca sai, o nome Rebeca significa aquela que ajunta. Quando Rebeca chega para poder ser a resposta de oração na vida de Eliezer, de Abraão e de Isaque, mais uma vez Deus palestrou no meu coração. Por quê? Porque resposta de Deus não vem para trazer divisão, resposta de Deus não vem para trazer contenda, resposta de Deus não vem para trazer confusão, resposta de Deus não vem para poder causar, aleluia, orgulho. Resposta de Deus vem para ser bênção, resposta de Deus vem para edificação, resposta de Deus vem para facilitar a comunhão, porque o nome Rebeca significa aquela que ajunta. Então todas as vezes em que Deus responder a oração, Deus está dizendo: volta a comunhão, aleluia, volta a intimidade, porque Deus nunca responde uma oração para deixar as coisas do mesmo jeito que elas ainda estão. Deus sempre vai responder para mudar um cenário. Aí Rebeca chega, e o negócio é tão forte que do jeito que ele orou aconteceu. Porque quem tem intimidade é desse jeito. E eu me lembro, falando de intimidade, eu me lembrei do meu pai. Ano de 2023, era dia 8 de abril. E uns meses atrás, meu pai me contava de uns sonhos, umas visões que ele estava tendo. E eu falei com a Bárbara: Deus vai recolher meu pai, vai demorar não. E ele falava comigo: meu filho, o negócio é o seguinte, se eu morrer hoje, eu sei que eu vou para o céu. Só que eu quero morrer fazendo a obra. Eu quero morrer no altar, orando, fazendo o que eu mais gosto. E no dia 8 de abril,
pai morreu em cima do altar, orando, fazendo o que ele mais gostava. Meu pai não pregava, meu pai não cantava, meu pai não tinha nome no cartaz, mas meu pai intercedia, pastor. Meu pai era crente. O meu maior exemplo de pastorado foi do meu pai. O meu maior exemplo de crente foi do meu pai. Porque intimidade, pastor, ela é uma coisa tão linda com Deus, que ela vai trazer umas respostas muito significativas. Aí o texto diz que antes dele terminar de falar, Rebeca chega, e as qualidades de Rebeca batia com a oração que ele fazia. Aí o texto diz que Rebeca desceu trazendo um cântaro ao seu ombro. Observe comigo que Rebeca, ela carregava algo consigo, que lhe dava uma obrigação. E todas as vezes que a gente fala de cântaro, a gente fala de peso. Rebeca carregava um peso sobre o seu ombro. E esse cântaro, ele carregava água. O cântaro vazio pesava cerca de 8 a 9 quilos. Cheio, ele poderia pesar até 25 quilos. E essa função era passada para Rebeca. E que função era essa? A função de ir buscar água para os demais. Só que, pastor, Rebeca, o que me chama a atenção é que Rebeca não transferia a responsabilidade que foi entregue para ela. Rebeca tinha peso no seu ombro, mas Rebeca entendia: eu não posso transferir aquilo que Deus me confiou, eu não posso transferir para outra pessoa aquilo que me foi passado como responsabilidade. Rebeca tinha que sair todo dia e ir buscar água, aleluia, porque tinha alguém dentro da casa dela que dependia daquela água, para matar a sede. O que você quer dizer com isso, Daniel? Tem muita gente dentro da sua casa com sede, e o responsável por levar água para ele é você, aleluia. Tem muita gente, aleluia, dentro da sua casa que precisa dessa água. Aí tu tá olhando e dizendo para Deus: Deus está pesado, Deus está machucando, Deus, o fardo está pesado, o jarro está pesado, Deus está difícil. E Deus está dizendo: é a responsabilidade que eu te confiei, é a responsabilidade que eu entreguei na sua mão, é a responsabilidade que eu coloquei sobre os seus ombros, é a responsabilidade que eu deixei para você. Não transfere ela para outro, porque se você transferir, alguém lá dentro morre de sede, alguém lá dentro não bebe da água, alguém lá dentro não é beneficiado por aquilo que eu te mostrei. Rebeca, pastor, mais um detalhe: Rebeca conhecia o caminho do poço, aleluia. Rebeca sabia onde tinha água. Rebeca estava olhando e dizendo: está doendo, mas eu vou pelo caminho, está doendo, mas eu continuo pelo caminho, está doendo, mas eu não transfiro a responsabilidade, porque primeiro me foi confiado alguma coisa, segundo, alguém está dependendo da minha água, e terceiro, eu sei aonde é o caminho, então eu vou pelo caminho, aleluia. E quem é esse caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu também sou a vida. Jesus, lá em João capítulo 4, ele conversou com uma mulher samaritana e disse: você bebe dessa água e tem sede, mas se você beber da água que eu te der, aleluia, dentro de você vai fluir rios de água viva. Aleluia. Oh, aleluia.
Não transfira a responsabilidade que Jesus te deixou. Não transfira a responsabilidade que Ele colocou sobre os seus ombros. Talvez você está olhando para alguém dentro da sua casa e está dizendo: mas por que só eu tenho que ir? Por que só eu tenho que ir lá? Por que eles não vão? Aí o Espírito Santo está dizendo: fica tranquilo, vai chegar uma hora que eles vão olhar e dizer: essa água é tão boa que eu quero conhecer o poço aonde você busca. Essa água é tão boa que eu quero ir lá no poço que você vai. Me mostra o caminho. Tu vai olhar e dizer: vem comigo pelo caminho, eu te levo no caminho. Arabai, enxergue, alamahai. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: não desanima não, porque tu vai ter tanta água que eles também vão querer conhecer aonde é o poço, e também vão querer ir lá buscar dessa água. Aleluia. Oreia mais tergue lamahaya. Porque se tem algo que Jesus agrada, é de quem mesmo com feridas, com peso, com dores, não deixa de ir buscar água. Aí o texto diz que Rebeca tinha mais uma qualidade. Rebeca, ela desceu a fonte, encheu o cântaro e subiu. Observa comigo que Rebeca, ela sabia onde era o poço, ela conhecia o caminho. Só que tem um detalhe: para beber água, para ser cheio, é preciso descer no poço. Aleluia. E o que vai fazer a diferença entre Rebeca e as demais é que Rebeca não tinha preguiça de descer para ser cheia. Aleluia. Rebeca não tinha preguiça de descer para encher o cântaro, porque Rebeca também sabia de uma coisa: se eu voltar pela metade, só eu bebo da água, mas agora se eu voltar cheia até a tampa, eu mato a sede de alguém. Aleluia. O Espírito Santo está querendo ensinar para alguém aqui: eu não te chamei para ser só pela metade, eu não te chamei para levar 50% de unção, eu te chamei para ser cheio, eu te chamei para ser cheia, eu te chamei para ter muita autoridade, eu te chamei para se envolver. Então faz igual Ezequiel: se tem água no pé, caminha mais 1000, se tem água no joelho, caminha mais 1000, se tem água nos lombos, caminha mais 1000, mas não se contenta, olha para o céu e diz: eu quero ser cheio, 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 porque o que vai te diferenciar dos demais não é somente ir no poço, é descer para ser cheio. Olha para cá. Isso aqui pode ser um pouco pesado de ouvir, pode ferir, mas ao mesmo tempo cura. Tem muita gente, pastor, conhecendo o caminho, sabendo o endereço do poço, mas fica só na beirada olhando e dizendo: cadê a água? A água está lá embaixo. Ah, não vou descer não. Por quê? Porque descer cansa. Descer fala de esforço físico. E o que você está querendo dizer, Daniel? Todas as vezes que eu falar de descer aqui, eu estou representando a oração. Orar dói. Orar é humilhar a carne. Orar é lutar contra o seu eu. Orar é chegar em casa e dizer: eu não quero orar. Orar é quando tudo dá errado e tu chegar e dizer: eu vou humilhar minha carne, eu preciso orar. Porque muitas mulheres desciam no poço, mas o que diferenciou Rebeca é que ela não se contentava em só pegar um jarrinho pela metade. Ela sabia que se não descesse, não voltasse cheia, um ia beber, o outro ia beber, mas o outro ia olhar e dizer: o que você tem para mim?
Talvez eu estou contando a história de alguém aqui. Talvez tenha alguém olhando para mim e dizendo: é verdade, pregador, eu preciso encher mais o meu cântaro. É verdade, pregador, eu preciso encher mais esse vaso, porque tem gente em que eu levo a água, mas tem outras pessoas em que eu não tenho força para levar dessa água também. Só que o Espírito Santo está convidando alguém aqui a subir um nível a mais nessa intimidade. Aleluia, porque tem um noivo te esperando, tem um noivo olhando para você e dizendo: essa qualidade me agrada, essa qualidade aí me chama a atenção, essa qualidade aí eu gosto, essa qualidade aí me faz querer ter intimidade contigo, essa qualidade aí me faz chegar mais perto de você, essa qualidade aí o meu amigo me disse. O que que o amigo disse? Disse que tu desce no poço, que tu gosta de orar, que tu gosta de intimidade, que tu gosta de matar a sede de alguém. Aí Jesus está dizendo para nós aqui: sobe mais um nível de unção, desce um pouco mais na oração, enche esse seu cântaro, porque essa cidade vai ser transformada através do quanto você descer. Detalhe, Rebeca, e eu estou caminhando para o final aqui. O texto diz que Rebeca era formosa de aparência. E Rebeca era pura, era virgem. 3 coisas que agradam o noivo aqui, pastor. Primeiro, falta de preguiça. Segundo, conduta diante das pessoas. E terceiro, santidade longe das pessoas. Porque o mundo espiritual nos conhece de 3 formas. A primeira, na oração. A segunda, na nossa conduta diária. E a terceira, é na nossa santidade do secreto. Aleluia. Quando Isaac viu, quando Eliezer viu Rebeca, ele olhou para aquelas qualidades e ele disse: não tem como não ser outra não. É com essa aí que o noivo vai casar, é com essa aí que Isaac vai casar. Aleluia. É com essa aí que Jesus Cristo vai casar. É com essa aí que a trombeta vai tocar e o noivo vai receber ela nos ares. É com essa aí, aleluia, que o Espírito Santo, o amigo do noivo, vai abraçar ela e dizer: toma aqui os pendentes, toma aqui os presentes, porque o noivo te espera, porque o noivo agradou, porque essas qualidades aí é para casamento, essas qualidades aí é para a vida eterna, essas qualidades aí que te diferencia do mundo, essas qualidades aí que te faz ser diferente na sociedade. É por isso que nós estamos aqui descendo no poço, conservando a pureza. Aleluia. E detalhe, já estou terminando mesmo, se coloca de pé por gentileza. Rebeca servia, porque o texto diz que Rebeca subiu, chegou para Eliezer e falou: o negócio é o seguinte, eu não vou te dar só água não, vou dar para os seus camelos também. Cada camelo, depois de uma travessia no deserto, bebe mais de 150 litros de água. Eram 10 camelos. Não era um homem, era uma moça, enchendo mais de 1.500 litros de água. Isso só demonstra que para ser esposa de Cristo tem que servir, pastor. E não pode servir de qualquer jeito não. Tem que dar água para Eliezer, tem que dar água para os camelos, tem que dar água para quem está acompanhando Eliezer. O que você está querendo dizer, Daniel? É que você não pode fazer acepção.
Aleluia. Tu vai servir o nobre, vai, mas também serve aquele que ninguém dá nada por ele. Serve aquele que está sentado na calçada. Serve aquele que está deitado na calçada alcoólatra. Serve aquele que está com cigarro de maconha na mão. Não faz acepção não. Põe água para Eliezer, mas também serve os camelos. Aleluia. Porque isso aí é a qualidade que chama a atenção do noivo. Oh, glórias a Deus e aleluia. A mensagem de hoje para nós é que tenhamos as qualidades que o noivo agrada. Só assim teremos casamento na eternidade.